Os demônios me passavam informações dos missionários que eram ameaças para a vila. Eles ganhavam os clientes das bruxas e empobreciam a profissão de vidente. E os espíritos passavam os pontos fracos de cada um dos missionários. Eu me lembro de que uma equipe de missionários, quando invadia o território das bruxas, eles foram atacados com feitiços especiais do engano. Esses feitiços especiais eram de falsas visões, revelações e profecias. Esses feitiços enviavam um anjo maligno que se transformou na forma do anjo Gabriel, e esse anjo trazia mensagens e revelações dizendo que era da parte de Deus. Essa era uma forma de enganar e distrair os missionários. Esse anjo, que se passava por anjo de luz, fazia muitos sinais para tirar a atenção dos missionários e desviar eles das coisas de Deus. Tudo isso era para desorganizar a equipe. E só os missionários que tinham o discernimento espiritual que não foram enganados pelo anjo. As bruxas falavam para as pessoas não darem ofertas e alimentos para os missionários. As bruxas faziam os pneus dos carros estourarem, e os missionários ficavam atrasados para os seus compromissos. Por isso que não devemos reclamar se alguma coisa acontece quando estamos fazendo a obra, e orar a Deus para que o impedimento vá embora. As bruxas convenciam as pessoas da vila a não acreditarem neles, e nem em suas pregações. As bruxas disseram assim: eles são mentirosos, hereges e falsos profetas. Essa é uma tática de Satanás de difamar os homens de Deus, para que as pregações não convertam as pessoas. Alguns missionários foram valentes e não foram embora da vila. Um grupo de missionários deixaram os demônios encurralados com as suas orações. Alguns demônios que assombravam uma casa abandonada na vila, ao ouvirem as orações dos missionários, se retiraram da casa. Eles se isolaram e saíram dessa casa mal assombrada. Eles perderam uma batalha espiritual contra os missionários valentes, e foram obrigados a deixarem o local. Os demônios tinham 100% de controle sobre uma vila, que nenhuma igreja foi construída ali. Quando os missionários invadiram a vila e confrontaram os demônios daquele lugar, as forças espirituais diabólicas foram neutralizadas, e as primeiras igrejas foram construídas formando os primeiros membros. O evangelho venceu, e a vila foi conquistada. Os demônios furiosos se reuniram para conquistarem a vila para retomarem o controle. Os demônios fizeram de tudo para destruírem aquelas novas igrejas que faziam a diferença, ganhando muitas almas. Aquelas igrejas estavam dentro do território daqueles demônios, e eles atiravam dardos parecendo alfinetes escuros. Os demônios lançavam dardos de enfermidades físicas e espirituais no povo da igreja, e também queriam contaminar o ensino e eliminar o evangelho na vila. Um exército de demônios querendo destruir a igreja e ameaçavam o povo. Eles queriam aquela zona de controle espiritual, e dominarem o território conquistando as novas igrejas. Os demônios defendem os seus territórios, e quando perdem, eles tentam recuperar. A igreja clamava, e os espíritos dos ares, dos mares, das florestas e montanhas os atacavam. Essa batalha espiritual envolveu os três âmbitos espirituais, como a terra, o mar e os ares que envolvem o universo. E uma milícia de anjos desceu e batalhou contra aqueles milhões de demônios. A guerra também estava no espaço sideral, e os anjos travaram uma batalha em favor das novas igrejas. E os anjos neutralizaram os demônios com as orações das igrejas, e as forças diabólicas foram destruídas pelos anjos. As atividades negativas tinham paralisado por se enfraquecerem nessa batalha. Meses depois, as bruxas voltaram a atacar as igrejas da vila, e as bruxas começaram a pressionar os missionários a se retirarem da vila. Alguns que não aguentaram a pressão foram pregar em outros locais menos perigosos, e tinha aqueles irmãos mais resistentes que não saíram da vila, e as bruxas tinham que procurar outros locais, porque a interferência das orações deles atrapalhava a conexão das bruxas em seus rituais nas casas. Na década de 60, 70 e 80, tinha muitos crentes casca grossa que sofriam a opressão, mas não se rendiam e morriam ali, mas não saíam do local. As bruxas da vila atacavam com feitiços as novas igrejas que se formavam ali, mas uma grande barreira espiritual de proteção se formou, e os nossos feitiços não passavam pela barreira. Ali eu conheci o poder do Jesus deles. Quase mudei de lado por temor,
a Vila das Bruxas foi invadida, e os nossos planos foram desviados em atacar outras vilas, e nos vingarmos invadindo os territórios de outras igrejas, em outras cidades que tinham outras igrejas construídas. As bruxas invadiram o território deles para controlarem. As bruxas colocaram divisão nas igrejas daquele lugar, fazendo os crentes discutirem. Penetramos em algumas igrejas que abriram legalidades e realizamos uma grande manobra. Conseguimos romper a grande barreira que existia. E que barreira era essa? A barreira de não pregar a mentira e heresia nos altares dessas igrejas. Conseguimos levar as primeiras mentiras, visões, revelações e profecias nessas igrejas. As bruxas usadas com falsas revelações dentro das igrejas, diziam que Deus revelou que aquele obreiro que fazia a obra estava em pecado, mas esse obreiro que era acusado de estar em pecado, ele era o único que fazia a diferença no meio do povo, e tínhamos que tirar ele de circulação. As bruxas disfarçadas de crentes, falavam que os obreiros mais retos das igrejas eram falsos profetas. E o povo acreditava, e a discórdia e a divisão vieram no meio do povo. Rompemos a defensiva das igrejas, e colocamos espíritos da confusão doutrinária. Essas igrejas que defendiam o evangelho, começaram a defender a mentira e o pecado depois que as bruxas entraram ali. Essa ideia de infiltração nas igrejas veio da maçonaria para enfraquecer o evangelho. A filosofia das bruxas era assim: destruindo os mais fortes, que é a coluna da casa, o teto cai. Derrotando o líder da igreja, os alunos ficarão sem a direção. A igreja sem o evangelho da verdade é como o rebanho de ovelhas desordenadas correndo pelo campo sem um pastor. O alvo era derrubar o mais forte. Teve um pastor que fechou a sua igreja com medo das bruxas e foi embora da vila. Quando o crente pregava a palavra, eu o amaldiçoava falando em línguas estranhas, e da minha boca saíam dardos malignos em direção a esse crente. As bruxas abençoavam, amaldiçoavam, profetizavam bênçãos materiais, felicidade na vida sentimental e também amaldiçoavam com azar. Profetizávamos misérias na vida dos crentes mais fracos na fé, e eles se transformaram em moradores de rua. Profetizávamos enfermidade dentro das igrejas em outras línguas. As pessoas diziam, eu creio. E a maldição pegava. Os crentes mais obedientes na palavra de Deus não acontecia nada. Eu desafiei um crente muito diferenciado na igreja, e marquei um encontro, porque ele percebeu que eu não era crente na igreja, e todo o meu disfarce iria acabar. Eu o ameacei, e disse que iria enviar um espírito da morte para enforcar ele à noite. E naquele dia entramos em batalha espiritual, somente eu e ele. Eu atacava ele do meu recinto lançando feitiços de morte. Ele orava pedindo livramento a Deus. Eu lançava maldição em seu ministério. Ele orava para Deus me libertar e salvar. Eu enviei o espírito de morte para matá-lo naquela noite. Ele orava e não dizia nenhuma palavra de maldição sobre a minha vida, mas ele repreendia o demônio que estava em mim. Ele não me atacava, mas atacava o demônio que estava em mim com o fogo espiritual. Eu sentia o meu corpo pegar fogo. Eu fiquei tão irada, que fui à noite perto da casa dele com um punhal que usava na magia. Já que a magia não resolvia, quis fazer o mal pessoalmente. O meu plano era ficar invisível com a magia de encantamento, e entrar na casa dele e o matar, oferecendo a ele mesmo como ritual de sacrifício. Quando eu me aproximei do portão dele, eu escutei as suas orações. Eu não conseguia me mover e fiquei paralisada. A oração dele se formou em uma corrente de fogo e me prendeu como correntes espirituais. Quando eu decidi desistir do meu plano maligno, as correntes de fogo que estavam enroladas em meu corpo desapareceram, e eu voltei para casa. Eu tinha o dom de audição espiritual, e conseguia ouvir a oração desse irmão mesmo em uma vila distante. Ele continuou orando. Deus havia revelado para ele a minha maldade em querer sacrificá-lo. Ele orava assim: não atribua a ela esse pecado, não tire a sua vida por tocar no seu ungido, mas perdoa, e tenha misericórdia de sua vida. Como eu sabia que ele estava orando assim, eu tinha audição espiritual, e conseguia ouvir as correntes espirituais que me prenderam para não atacar ele. As bruxas também usam essas correntes para prender as pessoas.
A diferença dessas correntes espirituais é que essa corrente que me prendeu é de fogo, as que as bruxas usam são correntes negras. Os demônios no inferno usam essas correntes espirituais para prenderem as almas e torturá-las. Esse crente que eu tentei atacá-lo, orava por mim todos os dias, e o meu corpo queimava. O demônio que habitava em mim sentia dores. Como ele sentia dor dentro de mim, eu também sentia. E quando esse demônio se enfraquecia, eu também enfraquecia. Ele era quem me mantinha forte. Os crentes da década de 60 até 80 tinham muita autoridade no mundo espiritual. Imagine os das décadas mais antigas como 20, 30, 40 e 50. As bruxas eram muito fortes na magia, e mesmo assim, não tinham forças contra esses homens ungidos. E uma bruxa de nível alto é tão forte, que uma magia que ela lançar aqui do Brasil, pode matar uma pessoa lá no Japão. Até no final da década de 80, e no começo da década de 90, as igrejas da América Latina conservaram a pureza do Evangelho por muito tempo em suas igrejas, e a palavra de Deus é poderosa quando as igrejas conseguem manter os seus ensinos. Era muito difícil corromper essas igrejas, porque eles resistiam às mudanças no jeito de cultuarem a Deus. Eles rejeitavam a modernidade na adoração, e a mudança doutrinária no Evangelho. Tempos difíceis para as trevas agirem, porque eles não abriam mão dos cultos raízes que são antigos, tudo que era inovação para trazer aos cultos das igrejas. Eles diziam que eram obras diabólicas e resistiam toda a mudança. A igreja vivia na defensiva, e foi uma época em que homens de Deus surgiam bastante. Sinto saudades desse tempo, e quando olho para os dias de hoje, não vejo mais aqueles homens de Deus usados em sinais. Parece que a cada ano vai desaparecendo da terra. Está cada vez mais raro encontrar autoridades espirituais da parte de Deus. Depois que as igrejas dos tempos de hoje começaram a aceitar uma variedade de evangelhos, afetou a produção dos homens de Deus. Como formar homens de Deus com o evangelho falso? Porque quem forma profetas e homens de Deus é a palavra. Se a igreja não voltar a ensinar o evangelho puro de antigamente, não irá formar obreiros valorosos, e ficará quase extinto de terem homens e mulheres de Deus. Encontrar pessoas usadas por Deus vai ser raridade, igual procurar uma agulha no palheiro. Os pastores de hoje não defendem as escrituras, e se preocupam mais com os seus interesses pessoais em ver as igrejas cheias. Esses tipos de pastores, para verem as igrejas cheias, aceitam uma variedade de evangelhos para satisfazerem as pessoas. Aqueles que não gostavam de um tipo de evangelho, irão gostar de outro evangelho. Criaram vários evangelhos, várias bíblias e livros para adaptarem a palavra de Deus ao tipo de cada pessoa. Um evangelho para quem curte ritmos musicais diferentes, outro para jovem e outro para quem deseja ganhar muito dinheiro. E dessa forma as pessoas não irão querer ser submissas à palavra de Deus, e o evangelho se torna submisso aos desejos carnais e vontades humanas. Satanás foi querubim de luz, e obteve grande conhecimento de santidade por conviver ao lado de Deus, e usa as suas estratégias na terra para corromper o que é santo. Satanás conhece a Bíblia melhor do que nós, e vai usar todo o conhecimento das Escrituras para enganar os povos criando livros, bíblias e ensinos de vários tipos e gostos. Satanás tentou confundir a Jesus no deserto, usando um versículo do livro de Salmos provando a sua habilidade nas Escrituras. Tem mestres da teologia do engano, para fazerem o povo não acreditar nas revelações ocultas do mundo espiritual, e nem na doutrina da santidade. Esses homens têm habilidades terríveis de usarem versículos da Bíblia sem sentido, para dizerem que aquela revelação é mentirosa, ou que a doutrina santa é de homens. Esses pastores aceitam inovações dentro das igrejas, como coisas boas que vai encher os seus templos de pessoas. Se o povo da igreja fosse valente e resistisse às mudanças nas igrejas, e não fossem aos cultos usando uma forma de pressionar o pastor a não mudar a sã doutrina, seria uma vitória. E as igrejas sem ninguém nos cultos, fazem os seus líderes recuarem e voltarem atrás. O pastor sentiria medo de perder os seus membros e não mudaria o evangelho.
Na década de 80, o pastor e os membros resistiam às mudanças. Os pastores eram mais sérios na obra. Eu falo com experiência, porque quando era bruxa, tive dificuldade de corromper o evangelho dessas igrejas junto com outras bruxas. Somente em algumas igrejas da América Latina que conseguimos corromper. A maioria resistiu, e não aceitaram a nossa forma de trabalhar, e tinham igrejas da América Latina que estavam no grau de espiritualidade tão elevado, que as bruxas não conseguiram entrar nelas. Quando nos aproximamos da porta dessa igreja, começamos a sentir o fogo arder e recuamos voltando para as nossas casas. Se a gente insistisse em entrar nessas igrejas, com certeza iríamos cair manifestadas. Eu estava disfarçada de crente, e ao pisar o pé em uma igreja que fazia vigílias de oração, o demônio que estava em mim quase se manifestou, e eu tive que sair da igreja para que a identidade desse demônio não fosse descoberta, porque uma vez que a gente se manifestava, o demônio ficava preso no corpo por causa da autoridade dos ungidos. A unção aprisionava o demônio, e os seus planos eram revelados. Vários demônios que entravam com as bruxas foram capturados por homens de Deus. Esses demônios ficaram presos com correntes espirituais de fogo, e o pior é que eles ficavam aprisionados dentro dos corpos das bruxas e não podiam ir embora, a não ser que os ungidos liberassem. Homens de grande autoridade espiritual, na época que as igrejas da América Latina estavam em chamas. Hoje em dia, as igrejas que pregam o evangelho não têm resistência de segurar o evangelho, abrindo mão do antigo evangelho para uma doutrina mais liberal. A igreja não resiste ao mundo como antes. Na década de 80, uma igreja de um país chamado Honduras, conseguiram paralisar com todos orando, milhões de demônios que queriam destruir as pessoas não convertidas. Os demônios da morte não tiveram forças para matar aquelas pessoas que visitaram a igreja. O poder da intercessão daquele povo humilde livrou muitos ímpios visitantes da morte. Os demônios dos vícios foram neutralizados. A confederação mandou eu com mais 3 bruxas corrompermos uma igreja no Chile, e quando chegamos lá, o pastor chileno estava em guerra contra os demônios. Uma legião o atacou em seu lar. Quando o pastor orava na madrugada, os demônios lançavam dardos nele, mas existia uma cobertura espiritual que o cobria. Na década de 80, quando a Confederação das Bruxas se reuniu no México, uma igreja pequena desse país foi atacada por milhões de demônios por sua pureza espiritual, e a igreja clamava muito a Deus, e as suas orações eram como flechas de fogo que feriam os demônios, e os espíritos malignos lançavam dardos na igreja. A minoria mais fraca ficou enferma, mas a maioria que estava forte permaneceu sem nenhum dano espiritual. Nada os atingia. As bruxas que tinham o dom da vidência viram essa batalha no mundo espiritual que não se podem ver com os olhos carnais. Nos Estados Unidos, quando as bruxas visitaram para abrirem os seus templos, as bruxas desse país, que estavam tentando destruir uma igreja com suas magias, elas lançaram os seus feitiços em uma igreja que estava cultuando. As magias ao chegarem perto daquela igreja ficaram paradas e depois explodiram, e quando os olhos espirituais das bruxas se abriram, a igreja estava cercada de anjos protetores, e algumas bruxas ficaram admiradas, e aquilo levou algumas delas a se converterem depois, largando a bruxaria na década de 60. No país da Colômbia, aconteceu algo com um pastor zeloso na obra de Deus. Ele tinha chegado do culto, e depois leu as escrituras e foi orar. Um demônio foi enviado do inferno para destruir a sua vida, por ele estar incomodando muito no mundo espiritual. Ele estava de joelhos, e teve uma percepção da presença maligna daquele demônio que entrou na sala de sua casa, e aquele demônio com as suas mãos lançou os seus dardos para cima dele. O pastor não conseguia ver esse demônio lhe atacando, mas através da presença dele, sabia que estava do lado esquerdo lhe observando. Ele apontou a sua mão nessa direção, e com voz de autoridade uma bola de fogo saiu, e atingiu aquele demônio que ele pegou fogo e ardia em chamas correndo daquela casa. Demônio atrevido em querer atacar o homem de Deus no próprio lar dele. Isso é o mundo espiritual que é real. Estejam preparados para viverem isso. Tem crente que não vê e nem sente, parecendo que os demônios não existem.
mas são bombardeados com os dardos infernais, e vivem enfermos e dependentes de remédios. Na Ucrânia, uma das bruxas mais fortes que matava muitos missionários que não foram levantados por Deus, essa bruxa tentou matar outro missionário, mas esse era ungido de Deus. Essa bruxa ficou invisível, e entrou na casa do missionário onde ele se hospedou para ir pregar a palavra no dia seguinte. Ele ouvia o barulho de uma pessoa andando pela casa à noite. Era a bruxa querendo matar ele, e o missionário não conseguia ver ela. Mas quando os olhos espirituais da bruxa se abriram, ela viu os anjos acampados ao redor da casa. Os anjos a deixaram entrar na casa, para darem um momento de segurança à sua confiança. Ela, que era vidente, não conseguia enxergar aquele exército de anjos ao entrar. Eles cegaram os seus olhos espirituais, não os olhos carnais. Ela foi ferida pelas espadas dos anjos. E quando chegou em sua casa, aquele encantamento invisível passou, e o seu corpo estava normal sem ferimento na carne. Não tinha nenhuma marca em seu corpo, mas no outro dia ela começou a sangrar pelo nariz, ouvidos, olhos e boca, morrendo de hemorragia interna. No livro de Atos 12 verso 23, mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. O anjo de Deus matou o rei Herodes por não glorificar a Deus, e se colocar como um deus sendo aclamado pelo povo. As bruxas da convenção foram em um país chamado Panamá. Nessa viagem eu fazia parte. Atacamos a igreja desse país que estava atrapalhando as obras dos demônios. A gente não conseguia abrir igrejas lá. As coisas davam tudo errado por causa da oração dessa igreja. Nós estávamos detrás dessa igreja fazendo rituais para quebrar as forças dela, para não impedir que a gente abrisse uma igreja ali. E também iríamos atacar com as nossas magias. E foi quando o pastor disse: Deus está me revelando que os agentes do diabo estão atrás da igreja, mas ele já deu o seu livramento. O pastor leu esse versículo, Isaías 54 verso 17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Assim como os dons são armas no mundo espiritual, incluindo a oração, no mundo das trevas, os demônios têm as suas armas malignas, e capacitam as bruxas com elas. Essas armas malignas do mundo das trevas não podem prevalecer contra o povo de Deus. Foi quando o povo começou a orar, e vimos bolas de fogo vindo em nossa direção e acertaram a gente. Eram umas 8 horas da noite quando os nossos corpos começaram a queimar. Não por fora, mas por dentro do nosso interior imundo, e as nossas almas malignas eram queimadas, um fogo abrasador igual àquele do inferno. Sofremos iguais às almas condenadas, e nesse dia, sentimos dores de morte e fugimos. Outro relato interessante aconteceu com uma bruxa de um país chamado Jamaica. Ela se converteu. Essa bruxa já convertida disse a mim, que viajou até um país para destruir algumas igrejas. Os seus feitiços eram tão fortes que 3 igrejas, ao serem bombardeadas, não abriram mais os seus cultos, abandonando o local. Teve um dia que ela fez um ritual de projeção astral, para viajar até uma igreja que fica em um país chamado Belize. Se ela fosse viajar da Jamaica a Belize, iria demorar, só dá para ir de avião. Ela conseguiu ir através da viagem astral, que é mais rápido até esse país. Ela não tinha dinheiro, e como o país era distante da Jamaica onde ela morava, achou melhor o seu espírito fazer uma viagem espiritual até aquela igreja. E quando ela chegou ali mandada pelos demônios, ela entrou dentro daquela igreja e o seu espírito assistia ao culto. Quando ela se preparava para lançar os dardos malignos no povo de Deus, ela olhou para o teto daquela igreja que desapareceu, e viu abrir um grande buraco de luz por onde desceram 7 anjos. Eles foram para protegerem a igreja e ficarem de prontidão, caso os demônios viessem, para darem reforço para aquela bruxa, pelo grau de importância que ela tinha no mundo das trevas, e pelo seu nível alto na bruxaria, que os demônios não queriam perdê-la. E os anjos, percebendo a importância dessa mulher, não veio só um para deter, e sim 7.
É claro que o plano era de fazer a bruxa se converter, e os demônios furiosos iriam atacar, por isso desceram os 7 anjos. E quando ela viu os anjos, essa mulher estava carregada dos poderes das trevas, e recebeu muita força maligna para destruir aquela igreja, e essa bruxa lançou os dardos nos anjos que nada acontecia em seus corpos, mas as suas magias eram tão fortes, que se acertassem em um crente fraco espiritualmente, era óbito na hora. Os anjos neutralizavam a bruxa com correntes espirituais, e se eles quisessem levar aquela alma ao inferno, teriam feito, mas conhecendo a obra que Deus tinha na vida dela, eles trouxeram a sua alma até o corpo dela, e antes de darem a ordem para a alma dela retornar, um deles derramou brasas de fogo sobre a sua cabeça, que sua alma ficou purificada e limpa, e depois deram a ordem para a sua alma entrar no corpo. Toda a maldade que tinha em seu coração desapareceu, e com a alma pura, ela não queria mais fazer o mal. E um dos anjos ofereceu um rolo de livro ardendo em chamas, e pediu para ela comer. Quando ela comeu aquele rolo, começou a falar em mistério e foi batizada. E um dos anjos disse: quando abrir a sua boca para falar de Deus, suas palavras serão como brasas vivas por comer o rolo. Aquela bruxa que pensou que conseguiria destruir aquela igreja, caiu nas mãos do Deus poderoso. Os anjos armaram uma armadilha na igreja para pegarem essa alma e trazerem para Deus. Isso se chama pressa que Deus tinha na vida dela. Ela era importante para os demônios, só para realizar os seus planos malignos, e depois seria descartada porque eles não amam ninguém. Já para Deus, ela era mais importante ainda, e foi escolhida para ser salva pelo amor que Jesus tem por essa alma. Essa mulher era uma guerreira quando trabalhava para os demônios, e Deus, vendo que ela era uma valente ao ponto de atacar os anjos, mesmo sendo inferior, Deus disse: é essa que eu quero para batalhar contra Satanás e seus anjos. Essa irmã se tornou uma serva guerreira. Faz muito tempo que falei com essa jamaicana, não sei se ainda vive, tem uns 15 anos que falei com ela. A Convenção das Bruxas enviou um demônio até o Paraguai, para matar um ex-bruxo que se converteu se tornando um pastor. Os demônios disseram que ele traiu o reino das trevas e merecia a morte, e jogaram a responsabilidade para nós, e disseram que esse pastor atingiu um nível espiritual alto no reino de Deus. E quando os demônios passaram todas essas informações a respeito desse pastor, fizemos um ritual de magia muito pesado para invocar um demônio casca grossa. Esse demônio tinha 4 rostos, um na frente, outro atrás, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Seu casco das costas era de crocodilo, seu peito era de urso e peludo com as patas de cavalo. O demônio saiu do Brasil e foi até o Paraguai, e quando se aproximou da casa desse pastor, ele lançou de suas mãos bolas de fogo vermelhas misturadas com fogo preto, ou meio marrom, não dá para explicar, e nesse momento, ele estava fazendo vigílias de orações no seu quarto, e não sabia do demônio horrível que estava no quintal da sua casa lhe atacando. E na casa desse pastor, tinha uma grande cobertura espiritual que cobria a sua casa inteira protegendo o seu lar. Isso é uma guerra espiritual, você crendo ou não, não faz diferença no mundo espiritual, se não acredita que esses demônios são feios em suas formas. Um dia, quando morrer e sua alma sair do seu corpo, irá ver as formas de cada demônio, e acreditará tendo as suas próprias experiências. Quando a maçonaria elaborou os seus planos para contaminarem as igrejas, Deus levantou um pastor de um país chamado Guatemala que ganhava almas com a unção em suas palavras, e Deus lhe deu um ministério para ele cuidar, e começou muito bem nos primeiros anos do seu ministério pastoral, mas conforme a maçonaria crescia na América Latina, o convite da aliança chegou até a esse homem que não sabia do perigo, pensando que o homem que pediu para fazer a parceria queria ajudar o seu ministério. Ele enxergou a possibilidade do seu ministério crescer e expandir. Ele não consultou a Deus para ver se aprovava a aliança, e nessa parceria, a igreja desse pastor ficou submissa às direções da maçonaria, uma obra que Deus entregou em suas mãos. Ele entregou nas mãos de Satanás para controlar o povo, e Deus se irou contra esse pastor e o anjo de Deus o feriu. Ele teve câncer e morreu. Antes disso acontecer,
que foi o controle da maçonaria sobre a igreja. Deus lhe enviou 3 vasos para o advertir. Primeiro enviou um muito humilde que ele desprezou pela aparência, e depois enviou uma missionária que ele ignorou por se tratar de uma mulher, e por último mandou um jovem adolescente, no qual ele, vendo a pouca idade e a falta de experiência de vida, não deu ouvidos. Deus primeiro avisa dando chances, para depois estabelecer o seu juízo, e dentro do seu coração, ele se cresceu, e convencido de que nada iria acontecer, porque Deus o havia levantado na terra com grande unção. Esse fato aconteceu na década de 80, e Deus desistiu desse ministério de suas mãos, na qual tinha promessas. No país chamado Uruguai, tinha um homem de Deus que o seu ministério crescia na unção, e o poder de Deus operava ali. Os demônios vieram comunicar às bruxas do perigo que se aproximava, e nós da escola enviamos uma legião de demônios até o Uruguai para matar esse homem de Deus. E as bruxas acompanharam a batalha espiritual através de uma bola de cristal. A gente viu quando a legião cercou a casa desse homem de Deus. Esse homem já estava esperando que isso acontecesse, e ficou de joelhos na posição de guerra. Deus já tinha aberto os seus ouvidos espirituais, o fazendo ouvir todos os nossos planos, do seu país. Ele conseguiu ouvir as conversas que os demônios tiveram com as bruxas aqui no Brasil, e quando aquela legião lançou os dardos em direção àquele homem, uma forte luz desceu do céu fazendo aqueles milhões de dardos desaparecerem juntos com a legião, e nós, através da bola de cristal, vimos tudo isso e ficamos espantadas. Na década de 80, uma pequena igreja que estava se destacando em um país chamado de República Dominicana, recebeu um convite da maçonaria. Um grupo de investidores da maçonaria queria patrocinar aquela igreja para fazerem crescer, divulgar a sua marca e espalhar o nome do ministério pelo país inteiro e por toda a América Latina. O pastor dessa igreja primeiro orou a Deus. E um anjo de Deus, que foi o responsável pela criação daquela igreja e sempre auxiliava esse pastor, o anjo responsável da obra lhe apareceu, e disse para recusar o convite satânico de corrupção ministerial. E esse pastor recusou o convite dos investidores maçônicos. A partir do momento que um pastor aceita esse investimento, seria como uma empresa que vende parte das suas ações passando para o controle de terceiro. E assim o dono da empresa já não é mais o chefe majoritário que controla a sua empresa 100%. Quando vende uma parte das suas ações ou franquia, ele não pode tomar as decisões sozinho, e sempre tomará decisões com os outros líderes que compraram parte das ações. E a maçonaria queria investir muito dinheiro em igrejas pequenas, e assim assumirem o controle. O pastor que aceita o dinheiro sem pagar nada, ele não tem obrigação de devolver o dinheiro, e fica refém das direções dos investidores. Isso tira o controle completo do pastor de tomar as decisões sozinho acerca de doutrinas e o projeto de expandir a sua igreja. Se o pastor tem o desejo de abrir a sua igreja em uma vila pobre da África, não poderá sem consultar os investidores. Quando a maçonaria assume 10% do controle dessa igreja, o pastor não pode abrir a igreja sozinho. Se os 10% disserem para não abrir, eles investem o dinheiro e têm o poder aquisitivo em suas mãos que deixou o pastor dependente deles. E se aquela vila pobre não oferecer o retorno financeiro para a maçonaria, eles não abrem igrejas em lugares onde o povo não tem dinheiro, mesmo que o pastor queira abrir uma igreja nessa vila pobre. Quando a maçonaria investe dinheiro em seu ministério, eles irão querer o retorno através das ofertas e dízimos do povo. Por isso que eles gostam de abrir igrejas nos centros das cidades onde o povo tem dinheiro. Eles investem em catedrais e grandes templos com capacidade de acomodarem multidões de pessoas, porque eles enxergam a possibilidade de arrecadarem milhões de dólares, euros ou reais, depende do país de origem das cédulas. O investimento em construção de gigantes templos pela maçonaria são vantajosos, porque o retorno sempre vem. Antes de ser uma bruxa, na década de 70, as bruxas me disseram que a maçonaria construiu uma igreja gigante com capacidade de acomodar multidões de pessoas, e essa igreja estava contaminando uma cidade inteira com o seu ocultismo, e a ira de Deus se acendeu contra aquele ministério. Multidões de anjos desceram naquele templo imundo, e feriram os responsáveis.
Os anjos da justiça só não feriram as pessoas inocentes que não sabiam da feitiçaria oculta que tinha nesse templo. Uma multidão de homens e mulheres que não sabiam dessas coisas, mas compactuaram com essas maldades foram feridos também. Os inocentes que não quiseram compactuar se livraram. Essa igreja foi uma das que mais morreram os seus membros. Os anjos também ferem e matam. Não é somente os demônios. No Apocalipse, os anjos derramarão as taças da ira de Deus para punirem os rebeldes. O livro de Apocalipse é o que mais que traz punições aos pecadores. Se acham um absurdo os anjos ferirem uma multidão de pessoas de um ministério, imagine no Apocalipse quando os anjos ferirem 1/3 de todo o planeta Terra. Planejávamos atacar a igreja em um país chamado de El Salvador. Quando estávamos em missão, a convenção viajou com o plano de destruir uma igreja que estava fazendo a diferença no mundo espiritual. Alugamos uma casa perto dessa igreja a 1 quadra para a frente, e nessa casa fizemos um ritual, e lançamos magias de dentro da casa em direção a essa igreja que estava em culto, e os dardos de enfermidades da carne só acertavam os que não eram convertidos. E o pastor teve uma visão, de que as bruxas estavam reunidas em uma casa fazendo rituais para bombardearem a igreja, e o pastor junto com os seus obreiros, fizeram uma oração para essas pessoas não convertidas que foram atingidas pelos dados de enfermidades, e as enfermidades que acertaram esse povo, aqueles dardos que tinham penetrados em seus corpos começaram a cair ao chão, e se derretiam em iguais pedras de gelo. As pessoas foram curadas através das orações dos membros. As bruxas não conformadas lançaram mais ataques, mas dessa vez, uma bola de fogo envolveu toda a casa de oração protegendo-as, e os ataques das bruxas não fizeram mais efeitos na vida dos ímpios que ali estavam. Nossos ataques foram frustrados pelo poder de Deus, e voltamos para o Brasil. Na Espanha, uma igreja de vila que se destacava no mundo espiritual, o pastor, querendo ver a sua igreja encher de pessoas, olhou para uma igreja maçônica que teve um crescimento espantoso, e ele queria copiar as inovações dessa igreja tanto na forma de cultuar, e também doutrinária. Em uma noite, o pastor estava orando e teve uma visão do anjo de Deus passando com a sua espada nas mãos. O pastor, preocupado com a visão, orou a Deus, e pediu uma revelação, e o Senhor disse a ele: Se quiser escolher esse caminho para essa obra crescer, ela se multiplicará por todos os lugares que abrir. Mas esse anjo que viste na visão, é apenas um dos executores do meu juízo. Se essa igreja que está em suas mãos se multiplicar na terra com doutrina de demônios, enviarei uma milícia desses anjos para ferirem todos os povos que estiverem congregando em seu ministério. Eles pagarão com as suas vidas se seguirem as doutrinas dos demônios. E se o seu ministério propagar essas doutrinas, será anátema. A escolha está em suas mãos. Escolha a verdade e terás vida. Mas se escolher a mentira, a morte assolará o seu ministério. E quando o pastor ouviu essa advertência, ele desistiu de copiar a doutrina da igreja vizinha. Esse caso aconteceu na década de 70, quando as igrejas começaram a serem influenciadas pela maçonaria. Tem 3 tipos de igrejas: aquelas que nascem do coração do homem para sua vaidade e reconhecimento, dando lucros para ele próprio. Esse tipo de igreja não foi Deus quem mandou fundar, ele não irá cobrar, e deixará o pastor fazer o que quiser até o dia do acerto de contas. Tem aquelas igrejas que são fundadas pela maçonaria, essas nascem do coração de Satanás. Deus não tem nada a ver com essa obra, ele não irá cobrar por um ministério que não é dele, porém, terão os seus acertos de contas no dia da morte desses líderes. E tem as igrejas que nascem do coração de Deus, que são as fundadas na doutrina bíblica. O Senhor levanta pastores para essas obras e manda outros fundarem uma nova obra. Essas igrejas que são de Deus, ele não irá aceitar o pecado e nem aliança com a maçonaria, ou pregar outro evangelho. Deus irá cobrar quem mudar a sua obra ou fazer aliança com as trevas. O seu zelo pela sua obra faz o Senhor castigar o pastor que ele confiou a sua obra, e o líder que contaminou a sua amada igreja. Deus se importa com a igreja que ele levantou e está em sua direção. Não se importa com igrejas feitas pela vontade dos homens e nem pelas igrejas da maçonaria. Ele tem zelo por aquilo que é dele. As bruxas da escola tentaram uma investida contra uma igreja de um país chamado Guiana. O pastor, que tinha grande sensibilidade espiritual,
sentiu a nossa presença maligna ali perto. O pastor convocou a congregação inteira para fazer um grande clamor, e quando lançamos os dardos nessa igreja na hora do culto, a casa de oração estava envolvida com uma grande luz que cobria o povo inteiro no culto. A igreja resplandecia naquela noite, e os dardos ao chegarem perto se tornaram fumaça se evaporando. Mais uma tentativa frustrada das bruxas que voltaram para casa sem êxito. Na década de 80, uma igreja de libertação estava tirando multidões de almas cativas das mãos de Satanás. Essa igreja da Argentina começou a incomodar, e mandamos uma legião que subiu do inferno para pelejarem contra aquele povo. Deus já tinha revelado ao pastor dessa igreja que um exército do inferno iria atacar em 7 dias. E o pastor, sabendo disso, ajuntou com a congregação inteira e fez uma campanha nesses 7 dias. E quando o exército de demônios se aproximou da igreja, atingiram os seus dardos em direção à oração. Uma milícia de anjos de guerra com escudos e espadas em suas mãos protegiam o povo, e o exército de demônios, vendo que não podiam enfrentar os anjos e guardiões, eles recuaram para trás, retornando ao inferno, entrando por um buraco negro que se abriu na terra. Os anjos não permitiram que os dardos acertassem aquele povo que orava fervorosamente. As bruxas se reuniram para outra expedição, e foram para um país chamado de Nicarágua. Um evangelista que estava sendo um impedimento para as obras das trevas era o nosso alvo. Um demônio apareceu em um ritual das bruxas, e disse que ele não era um crente qualquer. A gente foi até o Nicarágua para matarmos esse evangelista na magia. Quando nos aproximamos da sua casa à meia-noite, nós lançamos dardos nele, mas da sua boca veio uma grande bola de fogo de 1 metro que envolveu todas as bruxas. Podemos dizer que ficamos enfermas no dia seguinte. Esse irmão, ao receber o nosso ataque, abriu a sua boca no clamor e saiu essa bola de fogo. O evangelista também ficou enfermo. Deus permitiu que ele fosse atingido. Eu encontrei esse evangelista depois que me converti. Segundo ele, Deus fez os seus ouvidos ouvir os nossos planos daqui do Brasil. Ele já sabia que as bruxas iriam lhe atacar perto da sua casa. Ele disse a Deus que não tinha medo, e que podiam ir todas as bruxas do mundo contra ele. Ele disse assim: eu tenho unção, Deus me deu autoridade contra o mal. Ele se exaltou em seu ego, se sentindo autoconfiante. Ele disse que nesse momento confiou nas forças de seus braços, e foi surpreendido quando os dardos das bruxas acertaram ele. O evangelista não acreditou que tinha sofrido aqueles ataques das bruxas, ficando enfermo. Naquele momento, ele se sentiu como um homem indefeso, de um leão feroz. Se tornou uma ovelha fraca que precisava do seu pastor, o verdadeiro leão de Judá. Ele disse que ficou 3 meses enfermo, e a sua confiança nele mesmo tinha acabado. Ele voltou à sua confiança em Deus e reconheceu que era fraco, e sem ele nada podia fazer. Deus permitiu que isso acontecesse para lhe ensinar uma lição, para que ele nunca deixasse de depender das suas providências. Ele disse que ficou mais humilde depois desse acontecimento, e as bruxas que foram atingidas por aquela bola de fogo de 1 metro de altura, eram 9 bruxas. 7 foram atingidas, e 2 conseguiram se desviar. Das 7 que foram atingidas, 3 morreram, não no mesmo dia, mas depois de 2 meses de terem recebido o impacto da bola de fogo. As outras 4 que foram atingidas não morreram, mas cada uma teve um tipo de enfermidade. Eu fazia parte das 4 que foram atingidas, e desenvolvi um câncer no ovário que me acompanhou há muitos anos. Mas quando entreguei a minha vida a Jesus, com 1 mês de conversão o câncer desapareceu. Depois dessa tentativa de matar o evangelista, as bruxas retornaram para casa. As bruxas estavam enfermas, e não podiam fazer outra missão enquanto não se recuperassem. A bruxa mestra mandou outro grupo de bruxas que não estavam enfermas. Elas foram enviadas para destruírem um diácono que morava em um país chamado Suriname. Os demônios informaram que esse diácono estava em um nível espiritual acima do seu pastor. Esse diácono foi considerado o mais perigoso da igreja, o único mais capacitado de trazer o avivamento para o povo. Esse rapaz estava indo orar em cima do monte. As bruxas o seguiram, e se acamparam no monte do outro lado onde ele não podia ver, e começaram a lançar dardos nele.
mas em cima dele tinha uma coluna de fogo que fazia os dardos se transformarem em fumaça. O rapaz muito humilde orava tranquilo como se nada tivesse acontecendo. Ele continuou com os seus olhos fechados em oração. As bruxas retornaram para a escola sem a vitória. As bruxas tinham outra missão, para destruírem uma forte igreja em um país chamado Costa Rica. Eu fui nessa expedição com as bruxas, e ficamos dentro do hotel do centro da cidade. Não conseguimos alugar uma casa mais perto da igreja, e o hotel ficou longe dessa congregação, e ficamos semanas esperando uma oportunidade para atacarmos. Quando a igreja marcou uma vigília no sábado, uma bruxa disse que iria atacar a igreja nessa vigília. Iria atacar os mais fracos. A gente pediu para ela não ir sozinha, e que todas precisavam se preparar, porque os demônios tinham alertado que a igreja era da madrugada. O povo era de vigílias, e quando não tinha na igreja, eles faziam em suas casas. E as bruxas, curiosas para saberem se ela era forte igual a todas, diziam: ela levou todos os preparos na mochila para fazer o ritual em frente da igreja. Quando começou a vigília, ela foi sozinha, e começou a fazer um ritual em frente da igreja quando a vigília começou, e quando o povo começou a clamar a Deus, aquela bruxa que duvidou da capacidade daquele povo, viu um monte de bolinhas subindo ao céu saindo do teto da igreja, e quando aquelas bolinhas de oração subiram ao céu, a bruxa lançava magia que nem entrava pelas portas da igreja, todas paravam na porta. E quando as bolinhas que subiram ao céu do clamor dos crentes sumiram nas alturas, uma gigante bola caiu do céu, parecendo um cometa de fogo em cima daquela bruxa, fazendo-a sofrer queimaduras na pele. No dia seguinte, levamos ela para o hospital, que não resistiu às queimaduras. Ela faleceu, fazendo com que as bruxas retornassem ao Brasil. Aquela bruxa, com toda a sua falta de respeito, preparou um ritual em frente da igreja, na hora da vigília, quando o povo estava recebendo um revestimento de Deus. A missão das bruxas era de destruir uma pequena igreja através das ordens dos demônios, e dessa vez, a escola mandou uma das bruxas mais fortes do templo. Ela só estava abaixo da bruxa mestra na hierarquia. Essa bruxa foi por causa da morte da outra. Ela disse que faltou liderança, por isso que a outra bruxa morreu, e dessa, o destino era outro país. E quando chegamos em um país chamado de Guiana Francesa, nos hospedamos em um hotel, para planejarmos a forma de atacarmos aquela igreja que estava causando transtornos para as obras das trevas. No culto da noite dessa igreja, algumas bruxas estavam querendo entrar lá. A bruxa líder não deixou, e disse que era mais seguro ir sondar o território primeiro antes de atacar, e ainda disse: somente uma vai, e tem que ser eu, porque sou a mais preparada para sondar. Lembra que uma das nossas foi sozinha e voltou morta. E a bruxa-chefe confiante foi desafiar aquela igreja. Antes dela entrar, fez um ritual de encantamento para ficar invisível e entrar dentro daquele culto. Ela foi sondar aquele território e entrou dentro da igreja na hora do culto. Ninguém enxergava ela, mas antes de lançar alguma magia em alguém, o povo começou a clamar, e a bruxa sentiu que cada palavra que o povo clamava, se formava como correntes espirituais que se enrolaram em seu corpo, deixando-a imóvel. Os braços dela não conseguiam se desprender do seu corpo. Ela estava paralisada, e não podia mover as suas mãos para lançar a magia. Com muito medo de morrer, ela usou o poder da mente, do terceiro olho da mente, e foi transportada para o hotel onde as bruxas estavam. As bruxas podem se transportar para qualquer lugar com as forças das trevas. Em Mateus 4 verso 8, novamente o diabo transportou Jesus a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Repare que o diabo transportou Jesus a um monte. Esse processo de se transportar ou movimentar em alta velocidade se chama transladação. As bruxas conseguem fazer isso, de uma vila para outro bairro, ou de viajar a outro país sem precisar de avião. E quando a bruxa-chefe falou o que tinha acontecido, todas as bruxas ficaram espantadas, porque ela, sendo tão forte, teve os seus poderes neutralizados pela igreja. E depois desse acontecimento voltamos para o nosso país. Na década de 80, as visões de batalha espiritual eram normais, porque a luz e as trevas estavam em confrontos de assumirem os territórios. Hoje em dia,
Ninguém consegue ver essas visões no mundo espiritual. Realmente as igrejas antigas eram mais fortes, porque as igrejas deixaram de renunciar ao mundo e se voltavam ao que é celestial. Quando a igreja tinha essa essência, os demônios a atacavam por se incomodarem, e hoje, não vemos mais essas guerras espirituais porque as igrejas se tornaram amigas do mundo, e se as igrejas andam de braços dados com o pecado, os demônios não consideram como inimigas e não vão atacar, e não teremos mais essas visões de batalha espiritual, que na década de 80 e no começo da década de 90 eram normais. Eu relato essas décadas porque eu acompanhei, mas nas décadas de 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70, eu acredito que por serem mais antigas, as igrejas eram mais fortes, e as guerras espirituais eram muito mais frequentes. No ano de 2000 para cá, as igrejas começaram a mudar muito rápido, lembrando que o ano 2000 foi o primeiro ano da agenda Illuminati para acelerar a destruição do cristianismo, das políticas, das economias, da área da saúde, da educação e de toda a sociedade. Vocês perceberam que a mudança não é só na igreja, na economia, os preços das coisas aumentam, e o salário congela. Na área da saúde novas doenças estão surgindo, e na área da educação, os alunos não respeitam mais os professores, e a sociedade inteira está sendo contaminada através dos olhos e ouvidos. As músicas se tornaram imorais, as redes sociais, TV por assinatura, Netflix e aplicativos de namoro e amizade, tudo isso está corrompendo a sociedade, e se a igreja não se afastar dessas coisas, se corrompem também. Muitas dessas igrejas que as bruxas lutaram na década de 70, 80 e 90, podem estar corrompidas nos dias de hoje. Não sabemos quantas dessas igrejas dessas décadas passadas estão abertas, e quantas fecharam as suas portas. O que eu posso dizer é que o Evangelho começou em Israel, depois se firmou na Europa e foi para o mundo. Depois da Reforma, a velocidade que o Evangelho alcançou o planeta foi espantosa, e o Evangelho morreu na Europa, e esfriou esse povo aonde começou o avivamento dos gentios. Na Europa só tem acadêmicos, homens de letras que pesquisam o hebraico, teólogos que até duvidam da veracidade da Bíblia. Ser acadêmico e estudioso na Bíblia não significa ser um homem de Deus. A chama do avivamento foi para a América Latina, ao ponto que trouxeram muito incômodo para os espíritos das trevas. Embora o Evangelho venha se desgastando aqui na América Latina, ainda não estamos iguais à Europa. Na América Latina, ainda existe uma pequena faísca, que só precisa de um pouco de combustível para a chama se alastrar igual a antes. As visões de batalha espiritual podem ter diminuído, mas existem ainda essas guerras, nem que sejam poucas batalhas, porque existe alguns remanescentes que incomodam e são contra esses poucos que os demônios batalham. Eles não guerreiam contra as igrejas que são amigas do mundo. Enquanto tiverem homens e mulheres de Deus na terra, a guerra nunca irá acabar. Se em todo o planeta tivesse apenas 7 pessoas que permaneceram e não se dobraram diante da glória desse mundo, muitas batalhas espirituais iriam acontecer por causa dos 7, ainda que diminuam os servos de Deus na terra, e as batalhas espirituais também diminuam. Sempre vai existir essas guerras, nem que seja contra a minoria. Só não haverá mais batalhas espirituais quando a igreja for tirada da terra. Não tem como os demônios guerrearem contra aquilo que pertencem a eles. Vou encerrar esse vídeo, e continuar no próximo.